Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Pega a sua Bíblia comigo e vem para o Salmo número 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Esse versículo aqui, ele deu ensejo a uma das canções mais famosas, talvez da história, né, da música cristã no Brasil, que é a canção Preciso de Ti, do Diante do Trono. Essa canção, quando foi lançada, varreu o país e, na verdade, ela está viva ainda no coração e nos lábios de muitas pessoas, o meu incluso. E essa canção, né, começa dizendo ali, preciso de ti, preciso do teu perdão. E tem um trecho que fala assim, ó, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. E às vezes a gente canta essa música sem entender o significado disso. Às vezes a gente lê esse versículo aqui e não entende o significado disso. Mas essa é uma frase muito profunda e eu quero compartilhar com você algumas aplicações dela. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Olha, gente, antes de ler a palavra, aliás, vou deixar para o final, fazer um agradecimento especial no final. O final sempre tem mais gente. Já para fazer um agradecimento especial no final. Para você que já ficou curioso aí, Tiago, o que é que você vai falar? Fique tranquilo, é algo simples. Eu sou grato a Deus por todo o carinho que tenho recebido de diversas pessoas que estão aqui nos devocionais todos os dias. Louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês e considero sinceramente um privilégio dividir esses minutos com vocês aqui todos os dias. Mas no final eu falo com mais detalhes, tá bom? Salmo 42, versículo 1 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mais uma vez, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Gente, esse versículo, apesar de muito repetido, né, de muito cantado, acabei de citar aqui uma canção que varreu o país quando foi lançada, que é a canção Preciso de Ti, da banda Diante do Trono. Apesar dela ser muito repetida, às vezes ela é mal entendida. Primeiro porque o termo que é utilizado para falar desse animal aqui, a corça, algumas pessoas não conseguem identificar o que é uma corça, né? Depois dá um Google aí que você vai ver que é um animal muito simples. Talvez você já tenha visto esse animal ou um animal parecido e não tenha identificado. A corça é muito parecida ali com o cervo. Já ouviu falar do cervo? O cervo é muito parecido com a corça, depois você dá um Google. A imagem desse animal, ela não é assim tão necessária para a sua meditação. Mas as características desse animal, sim. Porque se você se perguntar assim, por que a corça anseia por águas? O que é que leva o salmista a fazer essa figura de linguagem, essa comparação, né? Leva ele a orar dizendo, Senhor, assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Gente, eu vou falar um negócio para você aqui, eu não estava nem preparado para falar isso aqui no devocional, mas devocional aqui a gente abre o coração, né? Uma das coisas mais lindas de se ver na vida de qualquer pessoa é um coração faminto e sedento por Deus. Rapaz, quando você vê um coração faminto e sedento por Deus, até me emociono aqui. É uma das coisas mais profundas que o Espírito Santo pode causar em nossos corações, né? E ao mesmo passo, uma das coisas mais tristes que existem quando você vê alguém que vai esfriando na fé e vai perdendo essa fome, vai perdendo essa sede. Fome é sinal de saúde. Lembra lá quando você era menor, quando era uma criança, um adolescente, e você ficava com febre, ficava doente, pegava um resfriado, você logo começava a perder a fome. Ficava com febre, ficava acamado, ficava fraco, mas não conseguia comer nada. Você perde a fome. E um dos sinais que você está se recuperando desse quadro é justamente quando você consegue voltar a comer, né? Então a fome, ela é sinal de saúde. A gula é pecado, mas a fome é saúde. A fome fala de um funcionamento natural, um funcionamento saudável de qualquer corpo. Então, quando nós temos fome e sede de Deus, isso fala sobre um relacionamento saudável. Mas quando nós não temos essa fome, não temos essa sede, e alguns até têm um relacionamento com Deus como um enfado, né? Ah, meu Deus, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, se você está nesse estágio, talvez você precisa rever seriamente, hoje ainda, hoje, você não pode esperar nem mais 24 horas, tem que rever hoje como está o teu relacionamento com Deus.
nem estava preparado isso aqui para falar, mas quando o espírito humano a gente fala, né? Eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar algum coração que Deus quer resgatar. Mas a ideia, as características desse animal, se pergunta assim, Tiago, por que o salmista escolheu a corça? É pelo seguinte, eu separei algumas coisas aqui, e a principal delas, gente, é que a corça, ela gasta muita energia fugindo dos seus predadores, tá? Então ela gasta muita energia e ela também perde muito líquido. Se você der um Google, você vai ver que a corça é um dos animais que correm em mais alta velocidade entre todos. Ela está ali no top. Não é talvez não é o animal mais rápido, mas está entre os tops ali dos animais mais rápidos. Então, esses animais que correm muito rápido, a biologia vai dizer que o corpo deles superaquece muito rápido, né? E esse superaquecimento, ele acaba sendo danoso. Se você ficar superaquecido durante muito tempo, aquilo não vai ser mais positivo para você. Então, como a corça gasta muita energia para poder fugir dos seus predadores, quando ela termina a fuga, ela precisa urgentemente, ela precisa desesperadamente de água. Eu não sei se você já esteve no estado de sede profunda. Eu lembro que certa vez, rapaz, eu fui cantar na nossa igreja e eu já estava com muita sede antes de cantar e não deu para beber água antes de cantar. E aí, vamos lá, né? Vamos começar. Aí a ministração de louvor dura lá uns 35, 40 minutos, algo simples, só que eu já estava com muita sede. Quando você canta, quando projeta-se a voz, você gasta também muita saliva, você gasta muita da água que está ali no seu corpo. E eu lembro que na última música, lembro como hoje, uma experiência, acho que eu tive uma ou duas vezes só isso na vida. Lembro como hoje, a última música, a boca estava literalmente grudando, os lábios estavam grudando, eu não conseguia abrir a boca direito para poder cantar. Tiago, então como é que você cantava? Aí, meu irmão, o Espírito de Deus, né? Só a igreja. Porque estava realmente com os lábios grudando um no outro, porque a minha sede estava muito grande. Então, eu saí, fui lá no fundo. Eu lembro, quem tá no meu grupo de comunhão, sabe? Eu tô com a garrafinha aqui agora, vou levar uma garrafinha pro grupo de comunhão de 2 litros de água. E eu tomei acho que a metade de uma garrafa daquela, tamanha sede que eu tava. Então, essa sede, né, que talvez você já tenha sentido em algum momento na vida, depois de fazer uma atividade física, depois de uma caminhada mais extensa, ou por ter faltado água na sua casa por alguma razão, essa sede, ela é multiplicada várias vezes na vida da corça. Porque a corça está correndo pela vida, né? Ela sai ali de uma... Ela está sendo caçada por um predador, quando ela consegue escapar, ou seja, não dá para economizar. Se eu correr menos aqui, eu vou ser devorado, eu vou ser destruído, eu vou ser morto. Então ela corre pela vida e quando ela para, o corpo dela está superaquecido e ela precisa desesperadamente de água. E sabe, gente, o mesmo desgaste que uma corça tem para poder manter a sua vida é o mesmo desgaste que a gente tem aqui, poeticamente falando, eu quero aplicar essa palavra na sua vida, é o mesmo desgaste que você tem no dia a dia. A correria que você tem de ser um marido, uma esposa, de ser um pai, uma mãe, de ser um estudante, de ser um trabalhador, de ser um empreendedor, de ser alguém que está correndo ali atrás, né, do seu, todo dia, todo dia, todo dia. E olha, é muito difícil que tenha alguém aqui assistindo meu devocional que tenha uma vida fácil. É muito difícil. Tiago, mas pode ter alguém aqui que tenha, digamos assim, uma vida confortável, uma vida com muitas bonanças, com uma quantia, uma conta bancária gorda. Mas mesmo essas pessoas, elas estão envolvidas em grandes desafios o tempo todo. Às vezes a gente pensa assim, eu queria ter o dinheiro de Bill Gates. Mas será que você queria ter a responsabilidade de Bill Gates? Você queria ter os inimigos de Bill Gates? Você queria ter os desafios de Bill Gates? Você queria ter a perseguição que Bill Gates tem? Então, essas pessoas que a gente acha às vezes, falou, tá tranquilo, tá com boi na sombra. Tá nada. É correria do mesmo jeito, entende? Então, todo mundo tem esses desafios, tem esses desgastes, tem esses problemas e mais. Estou falando de coisas externas, mas e as tentações que são internas, né? As tentações que rondam a nossa alma, onde todos nós, sem exceção, temos o nosso ponto fraco, temos a nossa zona de graça. Quem lembra aqui do que eu já expliquei do que é zona de graça? Se você não conheceu ainda, se você não viu fazer um devocional sobre isso, coloca nos comentários. Se tiver muita gente, vou ter que refazer esse devocional para você entender o que é zona de graça, para você ver ali o poder de Deus te sustentar no meio de qualquer fraqueza, no meio de qualquer tentação. Mas essas coisas, elas desgastam a nossa vida. E assim como uma corça, ela precisa beber água para poder parar,
respirar, se recompor, nós também precisamos dessa água que é Jesus. Dentre as muitas apresentações e representações de Jesus, ele se apresenta como a água da vida. Jesus fala assim: eu sou a água da vida e quem crê em mim jamais voltará a ter sede. Você tem aquela história, falei música de Preciso de Ti no início da devocional. Hoje a música que está bombando é Tu És, né? Da F-Hop, Florianópolis House of Prayer, que começa contando a história daquela moça que estava ali no poço, em Samaria. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Às vezes você está com seus lábios hidratados. Às vezes você está com a sua ingestão de água diária, né? Não, Thiago, sou fitness aqui, tenho aqui a minha garrafinha de água, eu tomo 2, 3, 4 litros de água todo dia, estou bem demais. Mas e a sua alma? Como é que está a sua alma? Essa água que sacia a sede da alma é Jesus. E não tem outra. Ela é insubstituível. É o que eu sempre digo. Se você estiver com muita sede, eu acho que você já passou pela sensação de estar com muita sede. Aí você consegue chegar numa vendinha que tem ali uma coca em lata gelada. Calorzão. Aí você pega aquela coca que está geladíssima. Meu irmão, aquela sensação de prazer de beber uma coca gelada no calor é maravilhosa. Só que se você for dar uma estudada mínima, não precisa ser um nutricionista formado, não, uma estudada mínima, você vai perceber que a coca, apesar de dar aquela sensação de frescor inicial, ela vai aumentar a sua sede. Né? A Coca-Cola tem muito açúcar, e açúcar resseca muito. Né? Então, quando você inicialmente toma aquele copo de coca, ufa, passou a sede. Mas na verdade sua boca começa a ficar mais seca ainda. Porque o açúcar vai sugando cada vez mais água, e o seu corpo vai pedindo cada vez mais hidratação. Então, às vezes, a gente tenta substituir a água por outros líquidos. Assim como na vida, a gente tenta substituir Jesus por outras coisas. Jesus é insubstituível. Olha, é muito louco como a gente tem que falar isso num devocional para cristãos, né? E não é porque... Não, Tiago, você acha que o pessoal está merecendo uma palavra de exortação? Não, não é isso não. Nem sei quem está assistindo do outro lado. Mas é muito louco como eu, você, qualquer um, precisa ouvir isso, mesmo conhecendo e amando Jesus todos os dias. Você precisa relembrar para o teu coração. Jesus é insubstituível. Você não precisa estar em pecado para precisar ouvir isso. Você não precisa estar, Tiago, estou afastado de Deus, por isso você está falando isso. Não, você pode ser a pessoa mais santa, mais crente, mais pura do mundo. Você ainda precisa pregar para o teu coração dizendo: Jesus é insubstituível. Assim como a água é insubstituível para o ser humano pode passar vários dias sem se alimentar. Mas sem ingestão de água é muito menos dias, entende? Senão o corpo ali já começa a ter processos que vão gerar um dano permanente, ou até mesmo a morte. Então, assim como a água ela é insubstituível para o seu corpo, Jesus, que é a água da vida, é insubstituível para a nossa alma. Então, como é que está a tua rotina com Deus? Como é que está a tua busca com Deus? Será que você está bebendo e comendo, bebendo da água da vida, comendo do pão da vida todos os dias? Faz isso, porque a nossa alma ela precisa ter esse anseio, esse desejo por Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Se uma corça desejar as águas mais do que nós desejamos a Deus, tem algo errado aí. A conta não fecha. Medita isso no teu coração. E uma outra coisa, gente, interessante, além da questão da caça, né? O predador vai atrás da corça e ela tem que gastar muita energia, ela superaquece ali. A água ela vai regular a temperatura também. E esse sentido de regular a temperatura tem a ver com o frescor, o alívio que Deus nos dá. Porque Deus é alívio. Jesus é alívio. Né? Quando você está... A Bíblia fala assim, ó, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando você está cansado, meu irmão, você vai correr para quem senão a Jesus? Quem é que consegue te colocar num lugar de descanso melhor do que Jesus? Não tem. Tem aquela música até bem antiga, né? Diz assim, se as águas do mar da vida... Minha voz tá terrível, não vou nem tentar cantar aqui, vai ser vexame. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Às vezes você está ali no pânico terrível. Tiago, meu Deus, tô aqui parecendo que eu vou afogar, vou morrer. Desastre, desespero, angústia.
Aí vem Jesus com uma canção, vem Jesus com um devocional como esse, vem Jesus com uma palavra. Eu nem sou a favor dessa prática, mas às vezes no desespero, eu estou procurando a Bíblia aqui, gente. A Bíblia não está ao meu alcance, não. Então, mas às vezes, até no desespero, eu não sou a favor disso, não, tá? Não sou a favor disso, não. Mas no desespero, você pega a sua Bíblia e fala assim: Senhor, eu vou abrir aqui o versículo que caiu, eu vou ler e vai ser o Senhor falando. Aí daí funciona. Meu irmão, você tá tão louco, tão desesperado ali, mas Deus fala de alguma forma. Nesses momentos, às vezes alguém te liga, alguém te dá uma palavra, alguém faz um post no Instagram, você pensa: meu Deus, eu tava pensando nisso agora, foi o algoritmo. Que algoritmo, meu irmão? Foi o Espírito Santo de Deus trazendo o alívio necessário para você. Então, assim como a água traz essa sensação de alívio e traz o equilíbrio, né? Tira ali a temperatura que está superaquecida no corpo do cervo, da corça, perdão. Jesus, a água da vida, também faz isso na nossa alma, esse respiro, essa calma, esse alívio. Eu estava estudando esses dias algumas técnicas de respiração que geram uma tranquilização, por assim dizer. Olha, se alguém tiver com uma crise de ansiedade, tiver com palpitação, tiver com sintoma A, B, C e D, faz tal respiração. Eu estava estudando sobre isso. E quando eu terminei de estudar, eu percebi exatamente que aquela sensação é como se fosse exatamente a presença de Deus. Porque é isso que a presença de Deus faz conosco. Olha, eu já cansei, já perdi a conta, já perdi a conta de quantos cultos eu fui, né? Eu comecei o culto com o coração aflito. Irmão, às vezes você chega lá na igreja, o coração tá pesado, o coração tá aflito, tem problemas para você lidar, tem situações para você lidar. Então você chega lá meio pesado, né? Coração aflito, tenso, meu Deus, o que é que vai acontecer? Aí começa a cantar uma canção, duas canções. Aí vem um irmão, aperta a sua mão, vem um irmão te dá um abraço, te dá um sorriso. Aí vem alguém te dá uma palavra. Aí vem a pregação lá, parece que o pastor, meu Deus, Thiago, quando eu fui na igreja, o pastor parecia que sabia tudo da minha vida, alguém contou a minha vida para ele. Não é não. É o Espírito Santo que conhece você mais que qualquer pastor, qualquer pregador, pregadora. Ele sabe falar com você de um modo muito profundo, como ninguém poderia. Por isso que às vezes você tem essa sensação. Quando Deus fala com você, às vezes você tem essa sensação. Você pensa assim: rapaz, não é possível. Essa pessoa aí estava stalkeando minha vida. Alguém fofocou da minha vida para essa pessoa, porque tá falando como se essa palavra fosse uma indireta para mim. Não é indireta, não. É direta do céu para você. Entende? Então Deus, ele vai. Aí você sai do culto aliviado. O boleto tá lá. O problema tá lá. Aí você vai voltar para casa, o problema tá dentro da sua casa. Às vezes um problema de relacionamento tá dentro da sua casa. O problema continua do mesmo jeito, mas você está revigorado. Você está regenerado. Você está refrigerado. Porque a água traz esse refrigério, né? Inclusive, Jesus, ele traz muito essa analogia de ser a palavra dele ser um refrigério para nossa alma. E, gente, para a gente fechar aqui o devocional, tinha mais coisas para falar aqui, mas é interessante, eu quero fechar só com isso aqui, é que a corça, ela vive costumeiramente, os lugares onde uma corça vive, um cervo vive costumeiramente são lugares secos, tá? Então são lugares onde não tem água em abundância. Isso faz com que a corça, ela se desespere mais ainda por querer água. Porque normalmente os lugares onde ela vive não são lugares onde tem água com abundância. E tem um versículo que eu quero ler com vocês, Isaías capítulo 55. Abre comigo rapidamente aí para a gente fechar o devocional. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Olha o que diz. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Olha que interessante isso aqui. O profeta, ele está trazendo uma mensagem do céu e o próprio... Olha o que Deus está dizendo para você, meu irmão. Venham todos vocês que estão com sede e venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venha, comprem, comam. Tiago, o que é que isso significa? Meu irmão, o preço está pago. O acesso está livre, nós temos livre acesso ao Pai através do Filho. Jesus, ele é um novo e vivo caminho, sabe? Mas, Tiago, eu não tenho que pagar nada a ninguém, não tenho que pagar um pedágio espiritual, não, você não precisa disso. Você não precisa de intermediador, nenhum aqui na Terra.
Só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Então, tudo que precisava ser feito para a gente ter acesso ao Pai já foi feito por Jesus. Então, nesse mundo que nós vivemos, é um mundo semelhante ao mundo onde uma corça vive. A corça costuma viver em lugares onde não tem tanta abundância de água. E a gente vive num mundo que é árido, um mundo que é terrível. Se você ligar a tua televisão agora mesmo, pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode ser num programa da noite. E tem gente que assiste o devocional em diversos horários, né? Qualquer hora que você ligar o jornal, é só tragédia, irmão. É só tragédia. Não, Thiago, mas porque é emissora tal, qualquer emissora, é só tragédia. Tragédia, 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 tragédia. Fulano de tal que matou ciclano, que traiu Beltrano, que roubou fulano, que a corrupção tal, que isso e aquilo, que pererê parará. Você pensa, meu Deus, o mundo está perdido, o mundo é árido. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A gente vive num mundo que é um deserto, que é uma sequidão. Mas se até no deserto Deus fez com que a água jorrasse de uma pedra para saciar a sede do povo, no deserto da vida, Deus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus, aleluia, a pedra angular, a pedra que foi ferida, a pedra da qual de dentro dele sai uma água que verdadeiramente sacia a nossa sede. Quando Jesus está conversando com essa mulher samaritana, rapaz, está vindo tanta palavra aqui no meu coração agora. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fala assim, olha, se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Ele estava falando da água do poço, né? Porque a água do poço é uma água física. Então ele está falando, ó, você vai beber essa água hoje, amanhã você vai precisar beber mais água. E depois mais água, mais água, mais água. Só que eu tenho um tipo de água que se eu te der, você nunca mais vai voltar a ter sede. Jesus ele transiciona a conversa de um copo de água, de um balde de água, de um poço, para algo espiritual, algo profundo. E Jesus é essa pedra fundamental, essa pedra de esquina que foi partida no meio do deserto da vida para saciar a sede do povo de Deus, a sede de quem está passando por lugares áridos. Você confia em Deus. Talvez você está passando por um lugar árido aí, por um deserto na sua vida. Você diga assim, Thiago, eu estou passando por um deserto exatamente hoje. Essa palavra é para você. Mas, além do refrigério, além do alívio, além do sustento, além da energia que Deus nos traz, a palavra de Salmo 42 do salmista é: da mesma forma que uma corça anseia por águas, a minha alma te deseja. Nós precisamos orar para que essa seja uma constatação no nosso coração. Talvez ouvindo esse devocional você diga, Thiago, eu não tô nessa pegada não, tô frio, na verdade, tô distante, sabe? Mas eu tô aqui ouvindo o devocional, o que é que eu faço? Ora a Deus hoje. Ora a Deus e pede para que Deus coloque no teu coração essa sede, para que Deus coloque no teu coração esse desejo, para que Deus coloque no teu coração esse anseio. Meu irmão, eu posso garantir para você que não há nenhum lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, você vai permanecer tendo lutas, tendo desafios, tendo problemas, tendo situações que às vezes parecem não ter solução. E às vezes não terão mesmo, aqui nessa terra. Por exemplo, a morte física não tem solução. Você perde um parente importante e você ali não tem solução para aquilo, né? Você vai sentir falta, vai sentir saudade o resto da vida. Mas mesmo com esses problemas que não têm solução nessa vida, estando no centro da vontade de Deus, teu coração está guardado, tua vida está guardada, tua mente está guardada, teu ser está guardado. Não há nenhum lugar onde a criatura encontre mais satisfação do que conectada ao Criador. Quando o peixe, você tira o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Você arranca uma planta do solo, ela morre. Porque você está desconectando aquele ser da sua fonte de vida. Terra, produzam as suas ervas, produzam as suas plantas, produzam os seus animais. Mares, produzam os seus peixes. Quando você desconecta esses animais, essas plantas da sua fonte de vida, eles morrem. Mas quando Deus faz o homem,
Ele faz com o barro da terra, porém desenhado com o seu dedo. Uma obra artesanal. Uma obra artesã que nos leva a entender que quando nós nos desconectamos do Criador, aí a morte realmente começa a corroer cada centímetro da nossa alma. Mas quando, através de Jesus, nós encontramos essa reconexão, esse restabelecimento, é como se uma tomada fosse reconectada. Sabe quando falta energia na sua casa, fica tudo escuro? Aí de repente, depois de muitas horas, volta a energia. Aí volta o ventilador a girar, liga o ar-condicionado, o barulho da geladeira, alguma coisa que estava ligada e faltou luz, volta a funcionar. Você, opa, voltou a vida, voltou a eletricidade. Eu declaro em nome de Jesus que volte a vida sobre a sua vida. E a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Eu disse no início que tinha um agradecimento especial a fazer. E como no final tem sempre mais gente do que no início, mas não era nada fora da curva, tá? Eu quero só agradecer realmente com muita gratidão no coração. Agradecer com gratidão, perdoe a redundância. Mas eu quero expressar a gratidão no meu coração a cada pessoa que eu vejo, seja pessoalmente ou online pelas redes sociais. E fala assim, ó, Thiago, tô colado num devocional, Deus tem falado comigo, tem sido uma bênção para minha vida. Eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada um de vocês e desejo que o Eterno continue ministrando as minúcias, os detalhes dele no seu coração e gerando vida. Tenha certeza que, assim como na simplicidade de um devocional como esse, Deus faz coisas profundas na sua vida, através da simplicidade do seu compartilhado evangelho, Deus pode fazer coisas profundas na vida de outra pessoa também. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Olha aí, desafio para você, tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, sou grato a Ti, Pai. Eu te louvo porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma inexplicável. A cada dia mais fica claro o Teu amor. Muito obrigado, Jesus. Nós não merecemos, mas somos gratos por desfrutar desse merecido amor. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos que estão aqui e eu oro, Senhor Deus, para que o Salmo 42, versículo 1 seja uma realidade em nosso coração, seja uma constatação em nosso coração. Não, Senhor, eu não estou orando por uma performance, eu não estou orando por uma espiritualidade performática, não estou orando por um bater de meta. Eu estou orando, Pai, para que nós possamos desfrutar do que o Senhor já tem para nós. Para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor já nos apresentou. Para que nós, através do Seu Espírito, possamos ter os nossos olhos abertos para discernir o valor que há nas coisas que o Senhor nos dá, naquilo que o Senhor tem feito por nós, naquilo que Tu és. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor, porque nem isso a gente consegue fazer pela nossa carne. Mas eu te clamo pela vida de todos os que estão aqui orando comigo nesse momento, para que um reavivamento seja feito no coração deles. Em nome de Jesus, amém. Maravilha, gente. Olha, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E antes de sair aqui, eu vou te pedir para você fazer um comentário nessa transmissão. Coloca aqui nos comentários qual foi a parte desse devocional que mais falou contigo. Por favor, não saia sem deixar esse comentário. O seu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de responder todos os comentários, tá bom? Falar em comentários, no comentário fixado tem o link para o nosso grupo de devocionais, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. É um grupo fechado, não tem conversas paralelas, não vai ser inconveniente para você, é única e exclusivamente te mandar na palma da mão o link dos nossos devocionais, dessa forma você permanece constante, tá bom? E nesse mesmo comentário fixado tem um link para nossa comunidade do discipulado bíblico, tem mais gente chegando para a comunidade do discipulado, tem sido uma bênção e você vai fazer parte também e vai ser uma bênção para a sua vida. Tá bom, gente? Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.